tenemos la ponencia Formación Matemática del Pedagogo a la luz de la secuencia de Fedati. Los ponentes María José Costa dos Santos y Carlos Leandro Nogueira Quinto. ¿Okay? Empezamos. Boa noite, mais uma vez. Eu sou Carlos Leandro, sou professor da rede municipal do município de Fortaleza, no Ceará. Sou mestrando no mestrado profissional do ensino de ciências e matemática. E a minha pesquisa é trabalhar essa sequência Fedati. Mas o que seria a sequência Fedati? A sequência Fedati surgiu a partir do momento que o professor Hermínio Barroso, que é o seu criador, Hermínio Borges, sentiu necessidade de melhorar o conhecimento dos alunos, o aprendizado dos alunos em matemática. Porque ele dava aula na Universidade Federal e ele viu os resultados muito baixos. Então ele criou uma metodologia de ensino onde é voltado para o professor, para melhorar a metodologia, a didática do professor em sala de aula. Que o professor faz com que o aluno passe a pensar como um matemático, que ele estruture os problemas. E Fedati, ele juntou o nome dos três filhos dele, Felipe, Daniel e Tiago. Fedati. A sequência Fedati é uma metodologia de ensino com foco na prática pedagógica, visando a postura adequada do professor. Ela parte do princípio da contribuição para que o professor supere os obstáculos epistemológicos e didáticos que ocorrem durante a abordagem dos conceitos matemáticos em sala de aula. Até porque eu acredito que nós não tivemos bons professores de matemática. Alguns tiveram sorte de ter e outros não. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, o aluno sempre é colocado em primeiro lugar. A matemática antigamente ela era só repassada. Você não sabia o que é que acontecia. Por que que acontecia? Premissa: uma construção conceitual deve ser executada integrando o projeto teórico e prático em ações didáticas concretas que sejam úteis para planejar, reconstruir, investigar e buscar na análise dos dados extraídos da realidade, além da validação ou refutação das hipóteses levantadas durante a execução das sessões didáticas, das aulas. Pode passar. Qual é o objetivo dessa metodologia da sequência Fedati? Aliás, dessa pesquisa, apresentar a sequência Fedati como uma metodologia de ensino que se preocupa com o antes, o durante e o depois da aula de matemática. Então, durante um professor, quando está trabalhando com a sequência Fedati, ele já planeja sua aula visando o antes, o durante e o depois. Nessa sequência Fedati, o erro ele é valorizado no sentido de que o aluno reflita por que ele errou, que ele consiga pegar o erro que ele teve e transformar numa coisa positiva. Tipo de pesquisa é abordagem qualitativa, natureza básica, objetivos exploratórios e procedimentos bibliográficos. Aqui, a gente pode observar que é uma reunião do grupo de estudos, que é este grupo da faculdade que trabalha a sequência Fedati. Então, toda segunda-feira à noite se reunimos para discutir teóricos, autores e vários outros temas que tenham a ver com essa metodologia. Sequência Fedati. Ela é desenvolvida em 4 fases e 2 níveis. O primeiro nível é o nível de análise ambiental. O professor ele precisa analisar o espaço onde ele vai aplicar a sua aula. Ele precisa saber toda a infraestrutura da sala e, se não tiver, ele se preparar para levar. E o último, a análise teórica, que é o que ele espera, o método que seja atingido com aquela aula dele. Aí depois vem as fases. A primeira fase é a tomada de posição. O que seria a tomada de posição? O professor
ele expõe para a turma um problema, ou pode ser individual ou em conjunto, e os alunos vão maturar esse problema. Depois que os alunos maturarem, eles vão começar como que eu posso falar? Eles vão começar a apresentar respostas. A partir de erros ou não, eles vão apresentar respostas. E o professor, ele não pode intervir. Ele pode apenas encaminhar. É a conhecida pedagogia da mão no bolso. O professor ele só instiga o aluno a refletir. Por último, a solução. Não, terceira fase, a solução. Eles vão selecionar o que faz sentido e o que não faz sentido. E, por fim, a prova. Vão ver se aquilo que eles selecionaram na solução realmente satisfaz o problema que foi sugerido. A sequência FEDAST no ensino de matemática. Reflexões. Lima, 2007, em sua tese de doutorado intitulada Matemática na Formação dos Pedagogos, Oficinas Pedagógicas e a Plataforma Telebook na Elaboração dos Conceitos. Santos, em sua pesquisa de mestrado, trabalhou a sequência FEDAT e sua relação com a teoria de Piaget, para entender e ampliar o sentido da aprendizagem matemática dos estudantes do curso de Pedagogia, FACET, UFC, visando contribuir para a sua formação. O que eu tenho a falar é que depois dessa pesquisa, a disciplina que era de matemática na faculdade, ela passou de uma carga horária de 80 horas para 96 horas. E também foram oferecidos cursos extras, disciplinas extras, voltado para essa metodologia. Na prática, a sessão didática. Planejamento é a preparação da sessão didática, que são as aulas. Aqui a gente pode ver também outra reunião. Plano é a execução. Então, planejamento é a preparação da sessão didática. Eu preparar minhas aulas. O que é que eu espero alcançar? Eu revisar o espaço onde vai ser aplicado. E, por último, o plano, que é como que eu vou executar. Compõe a sessão didática. Análise ambiental, que foi o que eu falei, e a análise teórica que compreende acordo didático combinado entre professor e aluno, análise do plateio, nível de conhecimento e experiências do aluno, pergunta inicial de formas e visões distintas, escolha do material, logos, dentre outros. Esse é bem interessante, nível de conhecimento e experiência do aluno. Antes de eu aplicar o meu problema, eu tenho que saber se o aluno conhece o que eu estou falando. Se ele está por dentro, pelo menos razoavelmente, do que eu vou falar. Então eu preciso de um conhecimento prévio da minha turma. Ação, reflexão. Pedagogia mão no bolso. O professor, ele não ajuda o aluno no sentido de responder. Porque quando a gente vê aquelas fases, as 4 fases da metodologia, 2 fases são ignoradas, que é a maturação e a solução. Porque o professor passa a questão e ele mesmo responde. Não deixe espaço para o aluno procurar responder, para o aluno se esforçar a responder. E na pedagogia mão no bolso, o professor orienta. Ele não dá resposta. Ele instiga o aluno para que ele procure a resposta. Trata-se do momento da construção de aprendizagem, que o aluno está identificando e compreendendo as variáveis que envolvem a situação desafiadora que lhe foi apresentada. E nesse momento também podem aluno e professor discutir as variáveis e o professor pode ainda, sem intervir, mas solicitado pelo aluno, apresentar contra-exemplo, contra-perguntas, levantar hipóteses e proporcionar com que o aluno faça reflexões a fim de que ele tenha maior possibilidade de encontrar uma solução. O professor não dá resposta, ele elabora uma contra-resposta em cima da pergunta que foi feita a ele. Análise finais. É a perspectiva qualitativa e não quantitativa.
A avaliação é vista sob a perspectiva diagnóstica formativa contínua, ou seja, serve para identificar o conhecimento, é formativa e continua sempre fazendo parte da avaliação. É uma avaliação contínua. O professor, sob essa abordagem, deve eliminar a prática do olhar unilateral. Ele não pode enxergar a sala como igual, respeitando as limitações e possibilidades cognitivas dos alunos. O nível de aprendizagem de cada um. Validação das sessões didáticas acontece quando os conceitos em jogo são construídos pelos alunos. Sobre isso, validação das sessões. O aluno ele tem liberdade para ele mesmo formar o seu conceito. Só que esse conceito tem que ser válido, fazer sentido. É até mais fácil de aprender do que decorar um conceito já definido. Oferecer aos alunos mais contra-exemplos até que o aluno se sentisse capaz de apresentar uma solução correta, o conceito esperado. E ainda reinvestir quando o aluno não chega à solução matemática correta. Se ele não conseguiu responder, vamos tentar novamente, reinvestir novamente.